Mãe Bacturge obriga a noiva a se casar com outra filha e revela segredo crucial que mudará tudo. Era uma manhã de sábado ensolarada na pequena e tradicional cidade de Vila do Sol. Helena, com seus 30 anos recém-completados, estava a poucos dias de se casar com Lucas, o amor da sua vida. A cidade, conhecida por seu comprometimento com as tradições, estava empolvorosa com os preparativos. Mas entre risos e flores, um eco perturbador começou a ressoar em sua mente. Aquela manhã começou com um tic-tac que se tornou o compasso da tragédia. Enquanto Helena cuidava dos últimos detalhes do casamento, o rosto de sua mãe, Dona Verônica, surgiu na porta da cozinha, pálido e sombrio. Helena sempre a viu como uma mulher forte, apaixonada por tradições, mas naquele instante a expressão tensa de Dona Verônica fazia seu coração disparar. Atelas. Mãos que costumavam acariciar seu cabelo agora tremiam, como se carregassem o peso de um segredo insuportável. Mãe, o que aconteceu? Helena sentiu um frio na barriga, um pressentimento que parecia atravessar sua pele. Verônica respirou fundo, como se aquelas palavras fossem uma barreira que a prendia em uma teia de mentiras. Helena, eu preciso te contar algo. Lucas, ele não pode se casar com você. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. O mundo parou. E o chão pareceu desabar sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremeu, um nó na garganta quase a impedindo de respirar. O casamento entre você e Lucas foi planeado desde antes de vocês nascerem. Ele foi prometido para Isabela, sua irmã mais nova, uma questão de honra da nossa família. Cada frase saía como um sussurro, mas tinha o peso de um grito ensurdecedor. Os olhos de Helena se arregalaram, e a dor a envolveu como um manto de espinhos. Você está brincando? Isso não pode ser verdade. A incredulidade distorcia seu rosto. É verdade, minha filha. Os líderes da cidade, nossa linhagem, tudo foi decidido para manter o poder e a influência. Eu não queria, mas não tinha escolha. O desespero na voz de sua mãe engasgava qualquer esperança. Helena se lembrou de momentos com Lucas, dos sorrisos, das promessas de amor eterno, e tudo desmoronou. Ela sentiu o peito apertado, como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. E Isabela? O que ela pensa disso? A voz de Helena transparecia um misto de raiva e dor. Ela não sabe ainda, mas a pressão será imensa quando souber. Todos esperam, Helena. A sociedade, a honra da nossa família. As palavras de Dona Verônica flutuavam como sombras no ar. A pressão se intensificava, não apenas de sua mãe, mas da cidade inteira. Ele estava dividido entre sua lealdade a Helena e o dever imposto. E a ideia de que tudo isso era um legado sufocante a atormentava. A data do casamento se aproximava, e não havia escape. Helena olhou pela janela para a rua que sempre foi seu lar, agora cheia de caras desconhecidas e murmúrios. O que ela faria? Lutaria pelo amor ou se conformaria com as tradições que a aprisionavam? Uma escolha agonizante pairava no ar, como um mistério indetectável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena olhou pela janela, o mundo inteiro parecia ter mudado em um instante. As tradições de sua família, a honra da cidade, tudo isso agora pesava sobre ela de uma maneira insuportável. A mente girava, a respiração estava difícil. Ela queria gritar, se libertar, mas antes que pudesse articular uma resposta, um barulho alto ecoou do lado de fora, interrompendo seus pensamentos. Um alvoroço tomou conta da rua. Gritos, risadas nervosas e movimento. Helena se voltou para sua mãe, que parecia tão afetada quanto ela.
O que está acontecendo lá fora? A pergunta escapuliu de seus lábios quase como um sussurro. Dona Verônica, com o rosto pálido da cor do cimento, desviou os olhos da janela. Não sei, mas parece uma multidão. Helena sentiu seu coração disparar. Ela não tinha tempo para isso. Então, como se seu corpo estivesse agindo por conta própria, correu para a porta. Do lado de fora, o que viu fez seu estômago revirar. Pessoas se aglomeravam, algumas chorando, outras rindo nervosamente. Um carro antigo estava estacionado na esquina, e algo muito sombrio emanava de seu interior. O cheiro de queimado subia no ar, e ao se aproximar, o que ficou claro a deixou paralisada. Um homem, com os cabelos desgrenhados e a roupa chamuscada, era puxado à força para fora do carro por dois homens em uniformes. Ele gritava: "Eu não fiz nada, eu amo a Isabela." A menção do nome da irmã fez o sangue de Helena gelar. O homem foi empurrado contra o chão e a multidão parecia em êxtase. As vozes ecoavam: "Traidor, traidor! Quem é ele?" Helena murmurou sem acreditar. A realidade se tornava um pesadelo. É Diogo, o ex-namorado da Isabela. Dona Verônica, agora arrebatada pelo pânico, parecia a ponto de desmaiar. Recentemente eles terminaram, mas isso não pode estar acontecendo. "Mas por que ele está aqui?" Helena gritou, tentando captar o que estava acontecendo. A cruel ironia da situação se acumulava em sua mente. Tudo o que ela poderia fazer era pensar em sua irmã, na dor que Isabela sentiria ao saber disso, e na dor que ela mesma estava sentindo. A tensão na multidão aumentou. Um grito irrompeu: "Levem-no para a praça! Justiça deve ser feita!" No meio do tumulto, Helena conseguiu um vislumbre de Diogo. Ele estava assustado, a voz embargada. "Por favor, não! Eu amava a Isabela! Eu ainda amo!" O desespero em sua voz cortou a profundidade do caos ao seu redor. Um pequeno retalho de esperança se misturava à agonia. Mas então, entre os gritos e a confusão, ela notou algo. Uma figura conhecida saindo da multidão. Isabela, sua irmã, estava lá, com o olhar fixo em Diogo, a expressão de choque e raiva refletida em seu rosto. O peso da revelação atingiu Helena como um martelo. "Não, Isabela, não, por favor!" Helena gritou, mas a irmã já estava avançando em direção ao ex-namorado, rendida por um misto de fúria e desespero. Algumas pessoas começaram a segurar Diogo, enquanto outras gritavam palavras de ódio. A cena era caótica e, de repente, tudo parecia um pesadelo sem fim. Helena sentiu seu mundo desabar. Ela se lembrou de novas dúvidas. O que seria da família agora? O que isso significaria para o casamento dela? E, mais importante, que papel sua mãe, Dona Verônica, teria neste escândalo? A sensação de que o chão poderia ceder abaixo de seus pés se intensificava. "Isabela!" Helena gritou novamente, mas a multidão já estava lançada no frenesi. Como se vivessem em outra realidade. E quando ela pôs os pés na rua, algo ainda mais profundo e avassalador surgiu. Uma revelação repentina sobre sua mãe. Uma sombra de uma antiga conexão que, se desvendada, poderia mudar tudo. Um segredo que, se revelado, destruiria não apenas sua vida, mas a vida de toda a cidade. A pressão aumentava. Que reviravolta esperava por elas? Helena sentiu que o peso do destino estava prestes a se lançar sobre elas, como uma tempestade que se formava no horizonte. E naquele momento, a única certeza que restava era que nada voltaria a ser como antes. Helena sentiu seu coração disparar. O caos ao seu redor parecia um furacão, e ela estava no olho da tempestade. Isabela estava prestes a enfrentar Diogo, o ex-namorado. Desespero tomou conta de Helena. "Não! Isabela, pare!" ela gritou, tentando atravessar a multidão frenética. Mas a irmã estava decidida, e seu olhar estava cheio de uma fúria que Helena nunca tinha visto antes. O rosto de Diogo estava pálido, os lábios tremendo, enquanto ele lutava contra os homens que o seguravam. O coração de Helena doía por ele, mas mais por Isabela, que estava prestes a perder o controle.
Ele não ama você. Ele só quer usar você. Uma voz ecoou na multidão, e as murmurações aumentaram, alimentando a tensão. Helena sabia que a situação só poderia piorar. Ela empurrou algumas pessoas e gritou novamente: Isabela, alguém vai se machucar! Quando finalmente chegou perto o suficiente, Helena puxou a irmã para o lado. Mas Isabela estava cheia de um fervor que parecia inabalável. Deixe-me ir, ele é um traidor! Helena hesitou por um segundo. Mas algo no olhar de Diogo a fez querer acreditar nas palavras dele. Ele erguia a cabeça, como se esperasse que alguém o ouvisse. Eu não fiz nada. Eu fiz tudo por você, Isabela. A multidão começou a gritar, o clima mudando. Levem-no embora. A pressão aumentava e Helena sabia que precisava fazer algo. Isabela, vamos para casa, por favor. Mas antes que pudesse arrastá-la, um grito agudo cortou-o. Arem, parem tudo! Uma mulher apareceu do fundo da multidão. Era Dona Verônica, sua mãe, com o rosto desfigurado pela fúria. Helena nunca a tinha visto daquela maneira, quase como uma estranha. Isso é uma loucura! Ninguém vai machucar esse rapaz! Dona Verônica se adiantou e a multidão começou a se silenciar. A expressão dela era uma mistura de raiva e medo. Você não sabe o que está fazendo, gritou alguém, mas Dona Verônica ignorou. Eu sei mais do que você imagina. Ela olhou para Diogo e algo em seu olhar mudou. Uma fraqueza que não deveria estar lá. Deixe-o em paz. Você não sabe a verdade. Helena ficou perplexa. A verdade? O que sua mãe queria dizer? Ela olhou nos olhos de Isabela, que parecia confusa, e em seguida fixou o olhar em Diogo. Você tem que dizer. O que sabe, Diogo? Helena implorou, sentindo que havia algo crucial no ar. Diogo respirou fundo. Eu sei o que vocês não sabem. Ele olhou profundamente nos olhos de Helena. Se você soubesse da verdade sobre sua mãe, da verdadeira razão pela qual fui separado de Isabela, você entenderia. A multidão abafou suas palavras, mas Helena mal podia respirar. A ideia de que a verdade sobre sua mãe poderia mudar tudo a atacou como uma onda. É apenas o ex-namorado desesperado ou um aviso legítimo? Nesse instante, um casal idoso se destacou da multidão, as mãos entrelaçadas. É verdade, Donita. É verdade. Não podemos esconder por mais tempo. A mulher falou, a voz embargada. Esconder o quê? Gritou alguém da multidão. Todos começaram a circular, a ansiedade subindo. A confusão tomou conta novamente. O que estavam escondendo? Segredo maior que o que havia se desenrolado até agora? Helena olhou para Dona Verônica, o semblante pálido, o olhar perdido. A cidade inteira parecia estar a ponto de desmoronar, e a pressão de todos os segredos estava prestes a explodir. Helena sentiu um aperto no peito. O que ela poderia fazer? Era uma corrida contra o tempo, e ela precisava descobrir a verdade antes que tudo fosse destruído. Qual é a verdade? Ela perguntou, mas o barulho crescia, as vozes ofuscando. Me digam! E com isso, algo inesperado aconteceu. Uma explosão no céu. Algo muito alto, um flash de luz. A multidão parou, olhares se voltaram para cima. E tudo mudou novamente. O que Helena não sabia é que aquilo era apenas o começo. Um novo mistério surgia no horizonte. E a única certeza que restava era que nada voltaria a ser como antes. Helena ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto a multidão olhava para o céu em completo silêncio. O clarão repentino a tirou de seu estado de choque, mas a pergunta pulava em sua mente. O que era aquilo? Um fogo de artifício? Não, era mais intenso, com um som estrondoso que fazia o céu tremer, como se o próprio universo estivesse prestes a desabar. E então aconteceu. A explosão explodiu em uma onda de luz branca, seguida por um baque surdo que sacudiu o chão sob seus pés. Gritos cortaram o ar.
como se a cidade inteira estivesse sendo invadida por um lobo feroz. Helena sentiu um calafrio. O caos definitivamente havia chegado. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a se dispersar, desesperadas, tentando encontrar abrigo das consequências daquela visão apocalíptica. O olhar de Helena encontrou-o de Isabela, que estava igualmente assustada. O que antes era fúria, agora era apenas pavor. "Nós temos que sair daqui!" ela gritou, puxando a irmã pela mão. Mas enquanto tentavam se afastar, um novo rugido ecoou. Era mais alto, mais ameaçador. Quando Helena se virou, percebeu que a nuvem de fumaça espessa se espalhava, trazendo uma sensação de alienação e perda. Era como se a cidade tivesse sido anestesiada. O olhar de Dona Verônica iluminava-se com uma emoção que só Helena jamais imaginara ver em sua mãe. Desespero. O pânico era palpável. "Voltem! Voltem!" uma voz gritou. Era um homem da multidão tentando restaurar alguma ordem. Mas em vez disso, as pessoas estavam se tornando ainda mais enlouquecidas, gritando e correndo em todas as direções. E então, como um raio em meio à tempestade, Diogo se levantou, os olhos acesos de determinação. "Eu sei o que está acontecendo. É tudo um plano." Ele gritou, direcionando o olhar desafiador para Helena. "Helena, você não tem ideia do que sua mãe fez." Aquelas palavras cortaram a confusão como uma faca afiada. A pressão voltou a aumentar. O que Diogo sabia? O que sua mãe tinha feito? O tumulto ao redor se tornava um eco distante enquanto Helena tentava processar aquelas palavras. Algo dentro dela começou a se agitar. "Do que você está falando?" gritou Helena, sem saber se queria a resposta. Seu coração martelava no peito. Ela está envolvida em algo muito maior. Ela sabia que eu e Isabela tínhamos um futuro juntos, gritou Diogo, o desespero transparecendo em cada nota de sua voz. Ele estava tentando se explicar, mas as palavras pareciam uma acusação. "Foi sua mãe quem orquestrou tudo isso. Vocês foram usadas." Helena sentiu como se o chão estivesse desmoronando novamente. Usadas? A ideia a atingiu com a força de um carro desgovernado. A lembrança de momentos compartilhados com sua mãe passou pela sua mente. O amor incondicional e a lealdade agora estavam sendo questionados. "Está mentindo!" gritou Helena, a dor transparecendo em sua voz. "Mãe, é verdade!" Dona Verônica estava paralisada, a expressão confusa. O rosto dela era como uma máscara quebrada, revelando medos ocultos, segredos obscuros. Ela olhou para Diogo e, por um breve instante, o olhar dizia mais do que 1000 palavras. "Você não sabe o que está dizendo," ela balbuciou, mas havia algo em sua voz que soava uma fraqueza, como se a verdade estivesse à beira de emergir. E antes que alguém pudesse formar um pensamento lógico, uma nova explosão, essa muito mais próxima, abalou as fundações da cidade. O brilho ofuscante cegou todos por um momento, seguido por um grito coletivo. Em meio ao caos, uma figura surgiu das chamas flamejantes. Helena piscou, tentando entender o que estava vendo. Era um homem vestido de preto, correndo direto em sua direção. No rosto, uma máscara, mas os olhos, aqueles olhos! Ela reconheceu. "Papai!" gritou, o coração quase parando. A multidão que antes gritava e corria, agora ficou em silêncio. O que ele estava fazendo ali? O que isso significava? A revelação mais chocante estava prestes a se desenrolar. O que Helena não sabia era que seu pai, mais do que um simples homem, estava lá, não apenas por amor, mas porque o seu secreto passado estava ligado a tudo o que acontecia naquela cidade. O que isso significaria? Ela estava prestes a descobrir que suas vidas estavam entrelaçadas por algo ainda mais perturbador do que imaginava. E nesse momento aterrorizante, a única certeza que restava era que, em meio a tudo, uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. E nada jamais seria como antes. Helena ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto a multidão olhava para o céu em completo silêncio. O clarão repentino a tirou de seu estado de choque, mas a pergunta pulava em sua mente. O que era aquilo?
Um fogos de artifício? Não. Era mais intenso, com um som estrondoso que fazia o céu tremer, como se o próprio universo estivesse prestes a desabar. Então a explosão ecoou em uma onda de luz, seguida por um baque surdo que sacudiu o chão sob seus pés. Gritos cortaram o ar, como se a cidade inteira estivesse sendo invadida por um lobo feroz. Helena sentiu um calafrio. O caos definitivamente havia chegado. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a se dispersar, desesperadas, tentando encontrar abrigo das consequências daquela visão apocalíptica. O olhar de Helena encontrou o de Isabela, que estava igualmente assustada. A fúria havia se transformado em pavor. Nós temos que sair daqui, ela gritou, puxando a irmã pela mão. Mas enquanto tentavam se afastar, um novo rugido ecoou. Era mais alto, mais ameaçador. Quando Helena se virou, percebeu que a nuvem de fumaça espessa se espalhava, trazendo uma sensação de alienação e perda. Era como se a cidade tivesse sido anestesiada. O olhar de Dona Verônica iluminava-se com uma emoção que Helena nunca imaginara ver em sua mãe. Desespero. O pânico era palpável. Voltem! Voltem! Uma voz gritou. Era um homem da multidão, tentando restaurar alguma ordem. Mas em vez disso, as pessoas estavam se tornando ainda mais enlouquecidas, gritando e correndo em todas as direções. Então, como um raio em meio à tempestade, Diogo se levantou, os olhos acesos de determinação. Eu sei o que está acontecendo. É tudo um plano, ele gritou, direcionando o olhar desafiador para Helena. Helena, você não tem ideia do que sua mãe fez. Aquelas palavras cortaram a confusão como uma faca afiada. O peso da verdade parecia densa no ar. O que Diogo sabia? O que sua mãe tinha feito? O tumulto ao redor se tornava um eco distante, enquanto Helena tentava processar aquelas palavras. Algo dentro dela começou a se agitar. Do que você está falando? Gritou Helena, sem saber se queria a resposta. Seu coração martelava no peito. Ela está envolvida em algo muito maior. Ela sabia que eu e Isabela tínhamos um futuro. Juntos, gritou Diogo, o desespero transparecendo em cada nota de sua voz. Foi sua mãe quem orquestrou tudo isso. Vocês foram usadas. Helena sentiu como se o chão estivesse desmoronando novamente. Usadas? A ideia a atingiu com a força de um carro desgovernado. A lembrança de momentos compartilhados com sua mãe passou pela sua mente. O amor incondicional e a lealdade agora estavam sendo questionados. Você está mentindo, gritou Helena, a dor transparecendo em sua voz. Mãe, é verdade? Dona Verônica estava paralisada, a expressão confusa. O rosto dela era como uma máscara quebrada, revelando medos ocultos, segredos obscuros. Ela olhou para Diogo e, por um breve instante, o olhar dizia mais do que 1000 palavras. Você não sabe o que está dizendo, ela balbuciou, mas havia algo em sua voz que soava uma fraqueza, como se a verdade estivesse à beira de emergir. E antes que alguém pudesse formar um pensamento lógico, uma nova explosão, essa muito mais próxima, abalou as fundações da cidade. O brilho ofuscante cegou todos por um momento, seguido por um grito coletivo. Em meio ao caos, uma figura surgiu das chamas flamejantes. Helena piscou, tentando entender o que estava vendo. Era um homem vestido de preto, correndo direto em sua direção. No rosto, uma máscara, mas os olhos, aqueles olhos, ela reconheceu. Papai! Gritou, o coração quase parando. A multidão que antes gritava e corria, agora ficou em silêncio. O que ele estava fazendo ali? O que isso significava? A revelação mais chocante estava prestes a se desenrolar. Pare! A figura gritou, a voz em um tom que Helena nunca tinha ouvido antes. Acreditem no que seus olhos veem. A verdade está escondida. Os sussurros da multidão aumentaram, a desconfiança pairando no ar. O que você quer dizer? Helena perguntou, com a voz trêmula. O que você sabe? Seus olhos se fixaram em Diogo, depois em sua mãe. Sua mãe fez um pacto que pode destruir todos nós. Isabela não é realmente quem você pensa que é.
As palavras caíram na multidão como uma bomba, e Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Um pacto? O quê? Isabela? Não! O que isso significava? A atmosfera estava pesada, carregada com a eletricidade do desconhecido. A revelação estava ali, mas ninguém sabia. Helena olhou para Dona Verônica, desesperada por respostas. A mãe balançou a cabeça, dentes cerrados, como se estivesse lutando contra um demônio interno. Você precisa saber a verdade, mas agora não é hora, gritou mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas que verdade? Helena estava prestes a desmaiar, sem entender, e enquanto isso, as chamas ao fundo continuavam ardendo, ecoando uma escuridão ainda maior do que a própria situação. Nesse instante, um grito cortou o ar. A cidade não pode saber. Ninguém pode descobrir. É muito tarde. A figura do pai, agora mais próxima, olhava para eles, com um desespero que misturava amor e medo. Helena olhou novamente para Isabela, que, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "O que está acontecendo, Helena? O que somos?" E assim, no meio do caos, uma verdade devastadora pairava no ar, prestes a ser revelada. O que teria sido verdade até então estava prestes a desmoronar com o peso de um segredo que poderia mudar tudo. E no fundo do coração, Helena sabia: nada jamais seria igual novamente. Helena ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto a multidão olhava para o céu em completo silêncio. O clarão repentino a tirou de seu estado de choque, mas a pergunta pulava em sua mente. O que era aquilo? Fogos de artifício? Não. Era mais intenso, com um som estrondoso que fazia o céu tremer, como se o próprio universo estivesse prestes a desabar. Então, a explosão ecoou em uma onda de luz, seguida por um baque surdo que sacudiu o chão sob seus pés. Gritos cortaram o ar, como se a cidade inteira estivesse sendo invadida por um lobo feroz. Helena sentiu um calafrio. O caos definitivamente havia chegado. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a se dispersar, desesperadas, tentando encontrar abrigo das consequências daquela visão apocalíptica. O olhar de Helena encontrou o de Isabela, que estava igualmente assustada. A fúria havia se transformado em pavor. "Nós temos que sair daqui!" ela gritou, puxando a irmã pela mão. Mas enquanto tentavam se afastar, um novo rugido ecoou. Era mais alto, mais ameaçador. Quando Helena se virou, percebeu que a nuvem de fumaça espessa se espalhava, trazendo uma sensação de alienação e perda. Era como se a cidade tivesse sido anestesiada. O olhar de Dona Verônica iluminava-se com uma emoção que Helena nunca imaginara ver em sua mãe. Desespero. O pânico era palpável. "Voltem! Voltem!" uma voz gritou. Era um homem da multidão tentando restaurar alguma ordem, mas em vez disso, as pessoas estavam se tornando ainda mais enlouquecidas, gritando e correndo em todas as direções. Então, como um raio em meio à tempestade, Diogo se levantou, os olhos acesos de determinação. "Eu sei o que está acontecendo. É tudo um plano!" ele gritou, direcionando o olhar desafiador para Helena. "Helena, você não tem ideia do que sua mãe fez." As palavras cortaram a confusão como uma faca afiada. O peso da verdade parecia densa no ar. O que Diogo sabia? O que sua mãe tinha feito? O tumulto ao redor se tornava um eco distante, enquanto Helena tentava processar aquelas palavras. Algo dentro dela começou a se agitar. "Do que você está falando?" gritou Helena, sem saber se queria a resposta. Seu coração martelava no peito. Ela está envolvida em algo muito maior. Ela sabia que eu e Isabela tínhamos um futuro juntos, gritou Diogo, o desespero transparecendo em cada nota de sua voz. "Foi sua mãe quem orquestrou tudo isso. Vocês foram usadas." Helena sentiu como se o chão estivesse desmoronando novamente. Usadas? A ideia a atingiu com a força de um carro desgovernado. A lembrança de momentos compartilhados com sua mãe passou pela sua mente. O amor incondicional e a lealdade agora estavam sendo questionados. "Você está mentindo!" gritou Helena, a dor transparecendo em sua voz. "Mãe, é verdade?
Dona Verônica estava paralisada, a expressão confusa. O rosto dela era como uma máscara quebrada, revelando medos ocultos, segredos obscuros. Ela olhou para Diogo e, por um breve instante, o olhar dizia mais do que 1000 palavras. Você não sabe o que está dizendo, ela balbuciou, mas havia algo em sua voz que soava uma fraqueza, como se a verdade estivesse à beira de emergir. E antes que alguém pudesse formar um pensamento lógico, uma nova explosão, essa muito mais próxima, abalou as fundações da cidade. O brilho ofuscante cegou todos por um momento, seguido por um grito coletivo. Em meio ao caos, uma figura surgiu das chamas flamejantes. Helena piscou, tentando entender o que estava vendo. Era um homem vestido de preto, correndo direto em sua direção. No rosto uma máscara, mas os olhos, aqueles olhos, ela reconheceu. Papai, gritou, o coração quase parando. A multidão que antes gritava e corria, agora ficou em silêncio. O que ele estava fazendo ali? O que isso significava? A revelação mais chocante estava prestes a se desenrolar. Pare! A figura gritou. A voz em um tom que Helena nunca tinha ouvido antes. Não acreditem no que seus olhos veem. A verdade está escondida. Os sussurros da multidão aumentaram, a desconfiança pairando no ar. O que você quer dizer? Helena perguntou com a voz trêmula. O que você sabe? Seus olhos se fixaram em Diogo, depois em sua mãe. Sua mãe fez um pacto. Um pacto que pode destruir todos nós. Isabela, você não é realmente quem você pensa que é. As palavras caíram na multidão como uma bomba, e Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Um pacto? O quê? Isabela, não! O que isso significava? A atmosfera estava pesada, carregada com a eletricidade do desconhecido. A revelação estava ali, mas ninguém sabia. Helena olhou para Dona Verônica, desesperada por respostas. A mãe balançou a cabeça, dentes cerrados. Como se estivesse lutando contra um demônio interno. Você precisa saber a verdade, mas agora não é hora, gritou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas que verdade? Helena estava prestes a desmaiar, sem entender. E enquanto isso, as chamas ao fundo continuavam ardendo, ecoando uma escuridão ainda maior do que a própria situação. Nesse instante, um grito cortou o ar. A cidade não pode saber. Ninguém pode descobrir. É muito tarde. A figura do pai, agora mais próxima, olhava para eles com um desespero que misturava amor e medo. Helena olhou novamente para Isabela, que, com lágrimas nos olhos, sussurrou. O que está acontecendo, Helena? O que somos? E assim, no meio do caos, uma verdade devastadora pairava no ar, prestes a ser revelada. O que teria sido verdade até então estava prestes a desmoronar com o peso de um segredo que poderia mudar tudo. E no fundo do coração, Helena sabia, nada jamais seria igual novamente. Helena ficou paralisada, os olhos arregalados, enquanto a multidão olhava para o céu em completo silêncio. O clarão repentino atirou de seu estado de choque, mas a pergunta pulava em sua mente. O que era aquilo? Fogos de artifício? Não, era mais intenso. Com um som estrondoso que fazia o céu tremer, como se o próprio universo estivesse prestes a desabar. Então a explosão ecoou em uma onda de luz, seguida por um baque surdo que sacudiu o chão sob seus pés. Gritos cortaram o ar, como se a cidade inteira estivesse sendo invadida por um lobo feroz. Helena sentiu um calafrio. O caos definitivamente havia chegado. O que estava acontecendo? As pessoas começaram a se dispersar, desesperadas, tentando encontrar abrigo das consequências daquela visão apocalíptica. O olhar de Helena encontrou o de Isabela, que estava igualmente assustada. A fúria havia se transformado em pavor. Nós temos que sair daqui, ela gritou, puxando a irmã pela mão. Mas enquanto tentavam se afastar, um novo rugido ecoou. Era mais alto, mais ameaçador. Quando Helena se virou, percebeu que a nuvem de fumaça espessa se espalhava, trazendo uma sensação de alienação e perda. Era como se a cidade tivesse sido anestesiada.
O olhar de Dona Verônica iluminava-se com uma emoção que Helena nunca imaginara ver em sua mãe. Desespero. O pânico era palpável. Voltem! Voltem! Uma voz gritou. Era um homem da multidão, tentando restaurar alguma ordem. Mas em vez disso, as pessoas estavam se tornando ainda mais enlouquecidas, gritando e correndo em todas as direções. Então, como um raio em meio à tempestade, Diogo se levantou, os olhos acesos de determinação. Eu sei o que está acontecendo. É tudo um plano, ele gritou, direcionando o olhar desafiador para Helena. Helena, você não tem ideia do que sua mãe fez. As palavras cortaram a confusão, como uma faca afiada. O peso da verdade parecia densa no ar. O que Diogo sabia? O que sua mãe tinha feito? O tumulto ao redor se tornava um eco distante enquanto Helena tentava processar aquelas palavras. Algo dentro dela começou a se agitar. Do que você está falando? Gritou Helena, sem saber se queria resposta. Seu coração martelava no peito. Ela está envolvida em algo muito maior. Ela sabia que eu e Isabela tínhamos um futuro juntos. Gritou Diogo, o desespero transparecendo em cada nota de sua voz. Foi sua mãe quem orquestrou tudo isso. Vocês foram usadas. Helena sentiu como se o chão estivesse desmoronando novamente. Usadas? A ideia a atingiu com a força de um carro desgovernado. A lembrança de momentos compartilhados com sua mãe passou pela sua mente. O amor incondicional e a lealdade agora estavam sendo questionados. Você está mentindo, gritou Helena, a dor transparecendo em sua voz. Mãe, é verdade? Dona Verônica estava paralisada, a expressão confusa. O rosto dela era como uma máscara quebrada, revelando medos ocultos, segredos obscuros. Ela olhou para Diogo e por um breve instante o olhar dizia mais do que 1000 palavras. Você não sabe o que está dizendo, ela balbuciou. Mas havia algo em sua voz que soava uma fraqueza, como se a verdade estivesse à beira de emergir. E antes que alguém pudesse formar um pensamento lógico, uma nova explosão, essa muito mais próxima, abalou as fundações da cidade. O brilho ofuscante cegou todos por um momento, seguido por um grito coletivo. Em meio ao caos, uma figura surgiu das chamas flamejantes. Helena piscou, tentando entender o que estava vendo. Era um homem vestido de preto, correndo direto em sua direção. No rosto, uma máscara, mas os olhos, aqueles olhos, ela reconheceu. Papai! Gritou, o coração quase parando. A multidão, que antes gritava e corria, agora ficou em silêncio. O que ele estava fazendo ali? O que isso significava? A revelação mais chocante estava prestes a se desenrolar. Pare! A figura gritou, a voz em um tom que Helena nunca tinha ouvido antes. Não acreditem no que seus olhos veem. A verdade está escondida. Os sussurros da multidão aumentaram, a desconfiança pairando no ar. O que você quer dizer? Helena perguntou, com a voz trêmula. O que você sabe? Seus olhos se fixaram em Diogo, depois em sua mãe. Sua mãe fez um pacto que pode destruir todos nós. Isabela, você não é realmente quem você pensa que é. As palavras caíram na multidão como uma bomba, e Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Um pacto? O quê? Isabela, não? O que isso significava? A atmosfera estava pesada, carregada com a eletricidade do desconhecido. A revelação estava ali, mas ninguém sabia. Helena olhou para Dona Verônica, desesperada por respostas. A mãe balançou a cabeça, dentes cerrados, como se estivesse lutando contra um demônio interno. Você precisa saber a verdade, mas agora não é hora, gritou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas que verdade? Helena estava prestes a desmaiar, sem entender. E enquanto isso, as chamas ao fundo continuavam ardendo, ecoando uma escuridão ainda maior do que a própria situação. Nesse instante, um grito cortou o ar. A cidade não pode saber. Ninguém pode descobrir. É muito tarde. A figura do pai, agora mais próxima, olhava para eles com um desespero que misturava amor e medo. Helena olhou novamente para Isabela, que com lágrimas nos olhos, sussurrou. O que está acontecendo, Helena? O que somos?
Então, com um movimento rápido, um dos homens da multidão, enfurecido e confuso, avançou em direção ao pai de Helena. Traidor! Você não pode voltar agora! Ele se lançou para frente, e antes que alguém pudesse reagir, um punho atingiu o rosto do homem vestido de preto. O som do impacto ecoou pela praça. O pai de Helena caiu com força no chão, um olhar de incredulidade em seu rosto. A multidão gelou, os olhares fixos naquela cena. O homem mascarado se levantou com dificuldade, o sangue escorrendo de seu lábio. O silêncio se instalou, e então, como se uma verdade oculta finalmente tivesse se revelado, a máscara do pai escorregou, revelando não um rosto cansado, mas um jovem familiar. Felipe, é você? A voz de Isabela soou como um grito. A máscara do homem caíra e o próprio alma da cidade estava em choque. Sim, ele respondeu, os olhos chamativos. Mas vocês não entendem. A verdade sobre a nossa família é muito mais sombria do que imaginam. E esse não é o momento nem o lugar para isso. Helena sentiu o chão desabando sob seus pés. A revelação sobre Felipe, o ex-namorado da irmã, destruiu tudo o que conhecia. E agora a cidade afundava em caos. E cada uma dessas verdades parecia entrelaçar-se em um segredo colossal que estava prestes a engolir a todos. Precisamos ir agora, gritou Felipe, puxando Isabela e Helena. Mas a multidão estava em frenesi. E cada impulso de fuga parecia perdido entre os gritos. Helena olhou para o pai, a mente girando com as perguntas. O que seria deles? Que outras verdades estavam escondidas entre o amor e a lealdade? E no meio do furor, uma nova explosão explodiu nas mãos do destino. O que se escondia nas sombras poderia ser ainda mais aterrador do que qualquer um poderia imaginar. E com isso, a única certeza que restava era que a verdade estava prestes a se desenrolar em uma tempestade incontrolável. A cidade nunca mais seria a mesma. Helena ficou paralisada, os olhos fixos em Felipe, enquanto a multidão ao redor permanecia em silêncio. A revelação dele girava em sua mente como um furacão. O que ele queria dizer com aquilo? O que estava escondido sob a superfície tranquila da cidade? Isabela parecia atordoada, o rosto pálido enquanto olhava para o ex-namorado, buscando alguma conexão que a fizesse entender o absurdo do momento. Então, da multidão, alguém gritou: "Vocês não sabem o que estão fazendo. Pode acabar em tragédia." A voz era de uma mulher mais velha, com cabelos brancos e olhos aflitos. "Não confiem nele, ele está tentando desvirtuar a verdade." Todos se viraram para a mulher, e a tensão aumentou. O ar estava pesado com desconfiança. Helena olhou para sua mãe à procura de respostas, mas Dona Verônica estava em choque, com as mãos sobre a boca, como se tentasse abafar um grito que pulsava dentro dela. "Felipe, o que você quer dizer com um pacto?" A voz de Helena tremia. "Que pacto? O que está escondido? O que você sabe?" As palavras saíram como um sussurro urgente, mas a verdade era que ela precisava de respostas. Ele respirou fundo. "O pacto. Isso envolve sua mãe, Helena. Ela fez um acordo para proteger a família, mas não a todos. Há algo maior em jogo. Algo que vocês nunca suspeitaram. E Isabela, ela é parte disso. Parte da razão pela qual suas vidas foram entrelaçadas desde o início." "O quê?" Helena sentiu seu estômago revirar. Isabela olhou para a irmã, os lábios secando. "Você não pode estar falando sério, Felipe," disse, a voz despedaçada. "Meus pais nunca me contaram nada. Isso não pode ser verdade." "Na verdade, Isabela, você não sabe quem de fato seus pais." A afirmativa de Felipe, como uma bomba, explodiu. O murmúrio crescente da multidão formou uma onda de nervosismo. Alguém na frente começou a perguntar: "O que você quer dizer? Que tipo de mentira é essa?" "Eles te escondem a verdade. Não foram eles que te adotaram. Você não é parte da linhagem deles. Você foi trazida para cá por minha mãe." As palavras ecoaram como um trovão, cada sílaba golpeando o coração de Helena. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas.
O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas enquanto falava, a expressão dela mudava. Helena viu a dúvida brotar, a dor misturada à descrença. Você não pode acreditar nele, interveio Dona Verônica, o desespero estampado no rosto. Ele está tentando dividir a família. Felipe, isso é absurdo. Absurdos são os segredos que mantiveram por todos esses anos. Felipe respondeu, a raiva transparecendo em sua voz. A verdade é que sua mãe fez escolhas que envolvem vidas, e agora tudo isso sai pela culatra. Ele olhou para Helena, os olhos intensos. Eu não sou o vilão aqui. O verdadeiro inimigo esteve ao seu lado todo esse tempo. O que Helena estava ouvindo? Tudo começou a parecer um pesadelo sem fim. Ela precisava de respostas, mas cada parte de seu ser queria apenas correr para longe. O caos em sua mente a impedia de pensar claramente. O que mais estavam escondendo? Qual era a verdadeira história de sua família? Você prometeu que iria me proteger. Como você pode fazer isso comigo, mãe? A voz de Isabela era um sussurro dolorido, e a multidão se silenciou. Sorrisos nervosos foram substituídos por rostos tensos. Eles também queriam saber. Dona Verônica recuou, como se estivesse sendo empurrada para um canto. Nacho, não faça isso. Eu te imploro. Suas palavras tomavam um tom assustador, mas Helena notou algo nos olhos da mãe. Medo, desespero. Então um homem entrou na cena. Era Nacho, um nome que Helena não ouvia há anos. Ele era um antigo amigo de confiança de sua mãe. O que estava fazendo ali agora? Todos os olhares se voltaram para o homem à medida que ele se aproximava. Um olhar grave em seu rosto que contava uma história própria. Tá na hora de acabar com isso, Dona Verônica. A voz dele é a firme. É hora da verdade ser descoberta. Todos precisam saber. Não! Não agora! Gritou a mãe, o pânico em sua voz. Mas já era tarde. A cidade tinha mudado. Os segredos estavam se desvendando como pano pendurado na luz da verdade. E para todos os presentes, a certeza da realidade, como a conheciam, estava prestes a ser pendurada no fio mais fino. As palavras de Felipe ainda reverberavam. Isabela não é quem você pensa que é, e toda a cidade está em perigo por causa disso. Helena respirou fundo, o medo e a necessidade de um futuro diferente se aglomerando no peito. Isabela, você é minha irmã, independente do que tenha acontecido. Ela gritou. Mas o que ela não sabia era que a reviravolta estava apenas começando. Os segredos guardados estavam prestes a engolir todos eles. Helena ficou paralisada, os olhos fixos em Felipe, enquanto a multidão ao redor permanecia em silêncio. A revelação dele girava em sua mente como um furacão. O que ele queria dizer com aquilo? O que estava escondido sob a superfície tranquila da cidade? Isabela parecia atordoada, o rosto pálido, enquanto olhava para o ex-namorado, buscando alguma conexão que a fizesse entender o absurdo do momento. Então, da multidão, alguém gritou. Vocês não sabem o que estão fazendo. Pode acabar em tragédia. A voz era de uma mulher mais velha, com cabelos brancos e olhos aflitos. Não confiem nele. Ele está tentando desvirtuar a verdade. Todos se viraram para a mulher e a tensão aumentou. O ar estava pesado com desconfiança. Helena olhou para sua mãe à procura de respostas, mas Dona Verônica estava em choque, com as mãos sobre a boca, como se tentasse abafar um grito que pulsava dentro dela. Felipe, o que você quer dizer com um pacto? A voz de Helena tremia. Que pacto? O que está escondido? O que você sabe? As palavras saíram como um sussurro urgente, mas a verdade era que ela precisava de respostas. Ele respirou fundo. O pacto. Isso envolve sua mãe, Helena. Ela fez um acordo para proteger a família, mas não a todos. Há algo maior em jogo, algo que vocês nunca suspeitaram. E Isabela, ela é parte disso. Parte da razão pela qual suas vidas foram entrelaçadas desde o início. O quê? Helena sentiu seu estômago revirar. Isabela olhou para a irmã, os lábios secando. Você não pode estar falando.
Sério, Felipe, disse a voz despedaçada. Meus pais nunca me contaram nada. Isso não pode ser verdade. Na verdade, Isabela, você não sabe quem de fato são seus pais. A afirmativa de Felipe, como uma bomba, explodiu. O murmúrio crescente da multidão formou uma onda de nervosismo. Alguém na frente começou a perguntar: o que você quer dizer? Que tipo de mentira é essa? Eles te escondem a verdade. Não foram eles que te adotaram. Você não é parte da linhagem deles. Você foi trazida para cá por minha mãe. As palavras ecoaram como um trovão, cada sílaba golpeando o coração de Helena. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas enquanto falava, a expressão dela mudava. Helena viu a dúvida brotar, a dor misturada à descrença. Você não pode acreditar. Nele, interveio Dona Verônica, o desespero estampado no rosto. Está tentando dividir a família. Felipe, isso é absurdo. Absurdos são os segredos que mantiveram por todos esses anos. Felipe respondeu, a raiva transparecendo em sua voz. A verdade é que sua mãe fez escolhas que envolvem vidas. E agora, tudo isso sai pela culatra. Ele olhou para Helena, os olhos intensos. Eu não sou o vilão aqui. O verdadeiro inimigo esteve ao seu lado todo esse tempo. O que Helena estava ouvindo? Tudo começou a parecer um pesadelo sem fim. Ela precisava de respostas, mas cada parte de seu ser queria apenas correr para longe. O caos em sua mente a impedia de pensar claramente. O que mais estava escondendo? Qual era a verdadeira história de sua família? Você prometeu que iria me proteger. Como você pode fazer isso comigo? Mãe! A voz de Isabela era um sussurro dolorido, e a multidão se silenciou. Sorrisos nervosos foram substituídos por rostos tensos. Eles também queriam saber. Dona Verônica recuou, como se estivesse sendo empurrada para um canto. Nacho, por favor, não faça isso, eu te imploro. Suas palavras tomavam um tom assustador, mas Helena notou algo nos olhos da mãe. Medo. Desespero. Então um homem entrou na cena. Era Nacho, um nome que Helena não ouvia há anos. Ele era um antigo amigo de confiança de sua mãe. O que estava fazendo ali agora? Todos os olhares se voltaram para o homem à medida que ele se aproximava. Um olhar grave em seu rosto que contava uma história própria. Está na hora de acabar com isso, Dona Verônica. A voz dele era firme. É hora da verdade ser descoberta. Todos precisam saber. Não, não agora! Gritou a mãe, o pânico em sua voz. Mas já era tarde. A cidade tinha mudado. Os segredos estavam se desvendando como pano pendurado na luz da verdade. E para todos os presentes, a certeza da realidade como a conheciam estava prestes a ser pendurada no fio mais fino. As palavras de Felipe ainda reverberavam. Isabela não é quem você pensa que é, e a cidade está em perigo por causa disso. Ela é parte de algo muito maior, confessou Nacho. E o silêncio se tornou quase palpável. Há anos, sua mãe fez um pacto com as forças que governam esta cidade, e em troca, ela prometeu um sacrifício. A multidão se agitou. O que ele queria dizer? Sacrifício? Helena sentiu um frio na espinha. Um sacrifício? Que tipo de sacrifício? A pergunta saiu de seus lábios. Antes que pudesse pensar, os olhos de Nacho se concentraram em Isabela. Ela é a escolhida, Dona Verônica. Ela é a chave para manter a paz entre os clãs rivais. E sua vida está em perigo. Não, não pode ser verdade, a mãe gritou. Mas o olhar de Nacho dizia que era. A tensão era insuportável. E Helena hesitou. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Você tem que decidir, Helena. Felipe virou-se para ela, o medo estampado em seu rosto. Se você não proteger Isabela, tudo estará condenado. A cidade e todos nós. E então, tudo ficou ainda mais intenso. Um tremor percorreu a terra sob os pés deles. As primeiras fissuras apareceram no chão, como se a própria cidade estivesse respondendo à revelação. A multidão começou a se afastar, com medo de que algo terrível estivesse prestes a acontecer. Vamos sair! Gritou alguém, e no meio do pânico, Helena se virou para Isabela e segurou sua mão. Precisamos ir, agora!
Mas enquanto puxava a irmã, um grito ensurdecedor ecoou, e uma sombra longa deslizou sobre a praça. Algo estava vindo, algo que faria o sacrifício realizar-se. E nesse momento, Helena percebeu. As sombras ocultas da história dela estavam prestes a se revelar de uma maneira que mudaria tudo. Novamente. Helena tremia enquanto a multidão se dispersava. Mas, de repente, tudo ficou parado, como se o tempo tivesse congelado. O reflexo dos rostos aterrorizados era um espelho da loucura que acontecia naquele momento. As palavras de Felipe ecoavam em sua cabeça. Isabela não é quem você pensa que é. O que isso significava? Como sua vida tinha se tornado uma história de intriga, mentiras e agora um pacto obscuro. Isabela, precisamos ir, gritou ela, puxando a irmã pela mão, mas os olhos de Isabela estavam fixos em Felipe. Um conflito intenso se desenrolando em seu peito. Como você pode nos fazer isso? Ela perguntou, a dor evidente na voz. As perguntas não paravam. Helena queria entender, buscar respostas, mas o caos ao redor a fazia sentir como se estivesse presa em um pesadelo. E no meio daquele desespero, uma explosão de luz cortou o céu. A cidade estava se desmoronando. O chão começou a rachar. E pedaços de concreto caíam como se o próprio mundo estivesse se despedaçando. O grito coletivo da multidão misturou-se ao rugido distante de algo aterrador que se aproximava. Vamos! Rápido! Ordenou Helena, puxando Isabela para correr. O ar estava carregado de fumaça e medo, e cada passo que davam sentia-se como uma luta contra as forças invisíveis que cercavam a cidade. Ela soube que tinha que proteger Isabela, como fosse um instinto inato. Era tudo o que restava. Dona Verônica estava ali, parada, seu rosto tingido de horror. Ela parecia maior que a vida, mas também impotente diante do que estava prestes a acontecer. Helena, voltem! Gritou, mas as filhas não podiam mais ouvir. O instinto de sobrevivência era mais forte. Isabela, com olhos brilhando de lágrimas, perguntou: por que você nunca me contou? O que mais você escondeu? As palavras foram como facadas, cravando-se no coração de Helena. Eu não sei. Eu não sei o que fazer, respondeu Helena, quase em desespero. A gente tem que encontrar uma saída. Mas antes que pudessem ir longe, algo se agitou na escuridão. Um vulto surgia, algo colossal. Os rostos da multidão se tornaram máscaras de terror. Com uma sombra que bloqueava a luz, um ser obscuro se erguia, vindo na direção delas. O pânico aumentou, o ar ficou denso, quase irrespirável. E então, de repente, o ser parou. A luz da praça iluminou seu rosto. Era uma figura familiar, mas não menos apavorante. Papai? Helen sussurrou, incrédula. Ele olhava para elas, os olhos intensos, carregando secretos profundos. Vocês precisam acreditar em mim. Não tenho muito tempo. O pacto, ele é real. E Isabela, você deve escolher agora. As palavras saíram como um sussurro. Helena ficou paralisada. O que escolher? O que isso significava? A verdade estava prestes a se desdobrar diante delas. Isabela olhou para o pai, a confusão misturada a um desejo avassalador de verdade. Eu quero saber a verdade. Diga-me agora. A explosão de emoções era palpável. O medo, a dor, a esperança, as escolhas que deveriam ser claras tornaram-se um labirinto de incertezas. E enquanto todos estavam aguardando a próxima revelação, a cidade estremecia. Isabela, você deve decidir. Você é a chave para quebrar o ciclo, mas a um custo. A tensão estava insuportável. E Helena viu seu futuro se desdobrando, mas não sabia como protegê-lo. Eu farei o que for preciso, gritou Isabela, a determinação aparecendo em seu olhar. A multidão silenciou-se e o mundo pareceu parar. Helena segurou a mão da irmã mais forte, um último fio de esperança entre elas. E naquele instante, um relâmpago atravessou o céu, iluminando o semblante de todos. O destino estava à porta. A cidade, a família, o amor, tudo dependia de uma escolha que ainda não sabia fazer. A única certeza no ar era como a vida de todas elas nunca voltaria a ser igual. E no meio desse caos, a única coisa que restava era a dúvida.
tão profunda quanto o medo e tão poderosa quanto o amor que unia aquelas irmãs. Então, antes que a cena se apagasse, uma voz ecoou na mente de Helena. Precisamos agir. E você, que está aí do outro lado, precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.